Boa noite, companheiros. O companheiro Zangão formulou uma pergunta que todos gostaríamos de poder responder. A pergunta é: o que é Deus? Para que as pessoas deem o seu parecer daquilo que se acha que é Deus. Acho que isso, e eu acho que ele fez principalmente para os ateus, porque os crentes, em vista do que ele pensa, do que ele acredita, eu acho que já tem uma ideia formulada do que seria Deus. Bom, é muito difícil responder essa pergunta, porque Deus é muitas coisas. Veja bem, existe o Deus da montanha, o Deus das montanhas, o Deus das águas, o Deus do fogo, existe o Deus Sol, existe o Deus Lua, existem planetas, Deus, existem o vento, uma tempestade, existe o Deus da tempestade, tem o Deus do trovão, tem vários deuses. Qual Deus a gente deveria configurar, imaginar? Me parece que ele disse que a gente tem a imagem de homem como sendo Deus. Não, normalmente a imagem do homem é a imagem de um ser filho do homem, agraciado por um status de divindade, um status divino. Geralmente assim, por não saber, por não poder explicar por que existem tantos deuses. Como aqui no Brasil existe o Deus do Valdomiro Santiago, existe o Deus do Silas Malafaia, existe o Deus de muitas qualidades, muitas descrições poderiam ser dadas por Deus. Então eu penso que essa pergunta não tem exatamente uma resposta exata. Mas eu penso também que ele quis dizer por Deus a causa de todos esses elementos, a causa da água, a causa da tempestade, dos ventos, dos trovões, a causa do fogo, a causa do sol, a causa dos planetas. Eu acho que seria isso. Ele gostaria que alguém lhe respondesse o que é a causa de tudo que existe. Mas Deus, explicar o que é Deus, eu só tenho um modo de dizer: Deus é muitas coisas. Deus é um todo com muitos fenômenos. Deus é a consciência que está presente e observa todos esses fenômenos que todos consideramos como Deus. Bom, principalmente foi assim que se iniciou a ideia de Deus, porque antigamente qualquer homem valente, qualquer general, qualquer homem forte, poderoso, ele indicava de que todo aquele poder era derivado de uma entidade divina. E assim se teve a ideia de Deus. Devemos pensar também de que, segundo a história bíblica, esse Moisés, ele foi ensinado, ele foi educado nas ideologias dos egípcios, entre os deuses do faraó. Então temos que observar, naquele tempo, quais eram os deuses egípcios e como é o Deus descrito pelo qual Moisés se apresenta. Bom, companheiros, é só isso que eu poderia pensar e responder de como eu poderia dizer o que seria Deus. É uma coisa bastante profunda. Obrigado, boa noite.